É, eu tenho que apertar contínuo aqui, né? Vamos lá. Bem, boa tarde a todos. Mirko, eu agradeço, tá, a oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o trabalho que a gente desenvolve, né, em torno do projeto Bromelígenos, conservando anfíbios de bromélia. E a minha palestra hoje tem como tema pesquisa e educação em prol da conservação. Então, eu vou tentar abordar como a gente vem trabalhando o tema conservação, né? Com a ótica de dois pilares, que é trabalhando a pesquisa e aplicando essa pesquisa na educação, tá? E, bem, como protagonistas do nosso trabalho, temos dois grupos, um de uma família de plantas, da família Bromeliaceae, que tem 3.500 espécies, distribuídas desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, né? E temos uma guilda reprodutiva de anfíbios que utilizam essa água, essas bromélias, para se reproduzir. Tanto para ovipor, colocar os ovos, quanto para depositar os girinos. E o projeto que a gente desenvolve está diretamente associado a esses protagonistas, né? Então, temos uma rede de pesquisadores de diversas instituições nacionais e internacionais que têm um interesse direto em pesquisas com anfíbios de bromélia e participam, dedicam algum tempo, né, da carreira para as nossas atividades em comum dentro do projeto. Então, a missão do projeto ela é uma missão geral de preservar os anfíbios de bromélia, principalmente com foco na Mata Atlântica, né, não se restringindo a isso. Só dando um repasse geral, eu vou dar uma breve introdução sobre os anfíbios, a importância deles e das bromélias. Depois eu vou passar a discutir um pouco mais o que a gente tem feito dentro do projeto e depois eu vou passar 3 estudos de caso sobre aplicação, né, da pesquisa, tradução dessa pesquisa em educação. Eu estou tendo só... Deixa eu tentar só chegar... eu não sei como diminuir aqui todo mundo, porque ele está ocupando bastante minha tela. Ah, sim, tem como minimizar aqui. Mirko, só para eu estar ciente aqui do meu tempo, quanto tempo que eu tenho? Assim, a princípio até às 3, porque vai ter outra palestrante, mas não tem problema, porque geralmente ela entra, fica escutando, e daí a gente termina quando termina. Temos até às 5 para as duas palestras, Ah, entendeu? perfeito, tá bom. Então, pessoal, vocês, né, na aula de anfíbios já devem estar cientes e, por serem pesquisadores da área, possivelmente, que os anfíbios são fundamentais, né, na cadeia alimentar, servindo de presas e predadores para uma gama quase infinita de organismos. São bioindicadores, por terem a pele permeável, tanto da água quanto do ar, e fazerem suas trocas gasosas por meio da pele. Eles são usados, né, na produção de medicamentos vermífugos, analgésicos e alguns até mais fortes do que a própria morfina, né? Eles são predadores, controladores, então, biológicos de pragas agrícolas, vetores de doença e até peçonhentos, né? Então, eles têm uma importância fundamental na manutenção da biodiversidade. E dentro desses anfíbios, dentro de mais de 30 modos reprodutivos, temos um modo reprodutivo bem peculiar, que são os anfíbios de bromélia, aqueles que colocam ou os ovos ou os girinos dentro das bromélias, né? Nessa água acumulada nas bromélias. Então, o ciclo reprodutivo é dependente dessas plantas, né? Essas plantas, chamadas de bromélias, elas têm uma capacidade de armazenar a água da chuva entre as suas folhas, e isso cria um ecossistema usado por muitos organismos, tanto para a vida, né, do ciclo de vida inteiro, ou simplesmente como um ambiente de refúgio para beber água, enfim, muitos organismos utilizam as bromélias.
tá? Essa água acumulada. Então, essa estrutura atrai muitos organismos, e por isso que elas são, em muitas partes das florestas, consideradas como gestora da manutenção da biodiversidade, né? São verdadeiros oásis em algumas matas que têm um pouco de distância de algum corpo d'água, né? Principalmente onde tem umas ilhas de bromélia, né? Existe uma capacidade enorme de armazenar um volume grande de água, e isso atrai, isso é um promotor da biodiversidade, né? Local. Elas são importantes na influência do ciclo da água, assim como do carbono. Elas servem como fonte de água, né? E habitat. São indicadores de qualidade ambiental. Tem um trabalho de uma aluna com ecotoxicologia, mostrando que as bromélias também, assim como a água, elas armazenam os metais pesados, né, carreados pelo ar. Então, elas podem ser indicadoras, ou seja, analisando simplesmente essa água, você consegue avaliar o teor ali de poluição atmosférica. Então, as bromélias, e algumas são sensíveis, né? Algumas do gênero Tillandsia são utilizadas em algumas partes do mundo como realmente sensores da atividade antrópica, da poluição atmosférica nas grandes cidades. Tá? Ou seja, bromélia em si, numa floresta, ela é um recurso-chave, tá? Dessa região neotropical. Só que, assim como os anfíbios, as bromélias, essa associação, né, entre anfíbios e bromélias, ela sofre diversas ameaças, como principalmente a extração ilegal de bromélias da natureza. Elas são lindas, né, formidáveis, coloridas, fáceis de serem cultivadas, então isso atrai, né, diversos grupos aí, tanto para extrativismo mesmo, colocar em volta da sua casa, como paisagismo de condomínios, e resorts e etc. Ou seja, são usadas, né, ornamentalmente. Elas são ameaçadas pelo desmatamento, e aí, logicamente, né, o habitat principal delas. E eu vou mostrar para vocês nessa apresentação que bromélias normalmente não ocorrem em áreas de matrizes antrópicas, tá? Ou seja, um desmatamento, qualquer alteração realmente tende a eliminar essas plantas. E elas são ameaçadas pela poluição do ar e da água, e, logicamente, o aumento de temperatura tende a ser maior, o aumento de temperatura do ar tende a ser maior no ambiente micro, como essa água das bromélias. Então, é bem possível que os anfíbios de bromélias estão mais suscetíveis a mudanças climáticas do que os demais de corpos lênticos e lógicos, tá? Sobre esse contexto de ameaças, a gente tenta trabalhar conservação com base em dois pilares, né, alinhando a pesquisa e a educação. Por isso a gente criou o projeto Bromelígenos em 2012. Bromele dá para entender, né, que vem de bromélia, e genos também para a gente é bem familiar. Genos quer dizer origem, né? Então são organismos com origem em bromélia, né? Nesse caso os nossos queridos anfíbios. E o projeto tem como a área de atuação a Mata Atlântica, de maneira geral, porque são pesquisadores e ambientalistas espalhados pela Mata Atlântica, colaboradores, mas a gente tem como base, como sede principal, a região de Santa Teresa, que é um município bem pequeno e representa bem o complexo de paisagem da região montanhosa da Mata Atlântica, onde a gente vê os vales ocupados por área antrópica e os topos de morro normalmente cobertos por vegetação nativa, tá? E a Santa Teresa, ela é considerada uma área chave para a biodiversidade, né? Principalmente nos nossos grupos taxonômicos, tanto para anfíbios quanto para bromélia. Para bromélia, é uma das áreas com maior riqueza da Mata Atlântica, né? Assim como de grau de ameaça. São muitas espécies em algum estado de ameaça. E esse é o mesmo cenário para os anfíbios. É uma área
uma região com alta riqueza de anfíbios e muitos deles ameaçados de extinção. Essa região de Santa Teresa, ela teve como nos primórdios aí há um século atrás uma iniciativa de uma pessoa chamada Augusto Ruski, que foi posteriormente considerado o patrono, né, da ecologia do Brasil. E ele teve os estudos fundamentados em... Era um ambientalista, um agrônomo, um ambientalista, passou pelo Museu Nacional como professor durante um tempo, mas ele se destacou muito pelos estudos com bromélias, com orquídeas e com beija-flores. Mas ele foi uma pessoa que coletou muito e contribuiu muito com pesquisa no Brasil de maneira geral. Ele mandava os espécimes para diversos museus, coleções, colegas no Brasil e outros lugares do mundo. Então, ele promoveu muito, contribuiu muito aí para a pesquisa de maneira geral. E, além de uma reserva criada na região de Santa Teresa, que ele mesmo comprou, né, com recursos públicos e particulares também, ele criou, na própria fazenda da família, um museu que ele homenageou o professor Melo Leitão, e esse museu, hoje, ele é a sede, né, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, ou IMA. Então, Santa Teresa hoje, tem 42% de mata nativa preservada, e teve o início dessa preservação, principalmente comandado por essa pessoa, né, por esse guerreiro chamado Augusto Ruski. Então, com base nessa introdução, o nosso trabalho ele está principalmente fundamentado nessa região, e o Bromelígenos, ele se baseia em 4 grandes pilares, que é a pesquisa científica, a capacitação profissional, as políticas públicas, né, a nossa atuação em políticas públicas, e a educação ambiental, tendo como público principal os moradores do entorno de unidades de conservação. E, de maneira geral, né, nas redes sociais, a gente interage muito com o público em geral, né, os interessados no assunto. Então, tratando desses 4 pilares, um pouco mais em aprofundamento, a gente tem as pesquisas científicas, que são desenvolvidas por esses pesquisadores com diversas linhas de atuação, né? Esses pesquisadores do projeto desenvolveram 44 artigos científicos nessas áreas, sendo 22 espécies novas e 22 espécies novas de anfíbios, assim como 22 espécies novas de bromélias, né? Então, a gente tem no nosso corpo uma participação de botânicos aí interessados também, né, no que a gente coleta em campo. Então, isso é muito importante para a gente entender, principalmente, quais são as bromélias usadas pelos anfíbios, e aí a gente tentar avaliar como que se dá a seleção dessas bromélias, né? O outro pilar, que é a capacitação profissional, onde esses pesquisadores contribuem com diversos graduandos, mestrandos, doutorandos, né? Ou seja, existe uma escola de formação dentro do projeto, que eu acho que isso é um marco, principalmente em tratando de herpetologia aqui no estado, que não tem uma escola de formação, e hoje eu diria que grande parte dos pesquisadores aqui do estado tiveram algum período, ao menos, de passagem, de capacitação dentro do Bromelígenos. Isso é muito legal. E a capacitação profissional também se dá com organização e participação em eventos científicos, né? A gente teve a honra aí de receber, em 3 ocasiões, 5 pesquisadores de Harvard, que a gente organizou uma palestra, troca de reuniões, participação direta, treinamento de laboratório, o sequenciamento em campo. Diversas experiências aí bastante produtivas. E tivemos recentemente a organização do ciclo de capacitação em bioacústica, com 8 palestras de profissionais envolvidos em
em análises e principalmente desenvolvedores de pacotes do R em bioacústica. Então foi bem produtivo, bacana. O pessoal da UESC também participou. Um outro pilar muito importante é o de atuação nas políticas públicas. Os membros, eles têm envolvimento com as listas de animais ameaçados, né, sobretudo de anfíbios, assim como de bromélias, a nível, né, da IUCN internacional, quanto nacional e estadual. Atuação nos planos de conservação do ICMBio, né, e do ASG, do Amphibian Specialist Group, onde a gente delimita, contribui aí pelo menos com no que tange aos anfíbios de bromélia, com políticas que vão agregar aí para alguma ação de conservação. E eu acho que o grande pilar, eu acho que o grande sentido disso tudo, desse projeto, é a sensibilização ambiental. E é isso onde eu gostaria de dar uma ênfase maior nessa apresentação, que é pegar essas informações científicas, essas pessoas que estão envolvidas, né, na capacitação dentro do projeto e envolvê-las em atividades de sensibilização, ou seja, em atividades que envolvam o público em geral, tá? A sociedade. Então, eu acho aí um dos grandes trunfos do projeto, eu acho que é promover essa interação entre pesquisadores, cientistas e o público em geral. E com ênfase, logicamente, nas comunidades rurais do entorno de unidades de conservação, ou seja, aquelas pessoas que lidam no dia a dia com a natureza, né? Que estão ali fazendo uma fossa para jogar os seus dejetos e simplesmente passam a ter um olhar mais sensível aí para a poluição, por exemplo, da água. Então, é uma associação que a gente faz, uma troca de experiência aí que eu acho frutífera tanto para a ciência quanto para a sociedade em geral. E é onde eu gostaria de destacar, e a gente atua em sensibilização ambiental em diversos eixos. Um deles é de uma forma super simples e que eu incentivo muito aí quem está no grupo aí interessado que gosta de tirar fotos, que é por meio de exposições fotográficas. Nessa daqui, ó, em 2012 e 2013, eu simplesmente imprimi em folhas A3 e colei essas fotos em um papel de cartolina preto e levei para as escolas. Isso, gente, atraiu muitas pessoas. Logicamente, no recreio das escolas, os alunos tudo se envolviam, iam olhar o que é aquilo, né? O que sapo. Então, a gente sempre coloca um texto básico, explicativo ao lado. Então, é uma maneira simples de envolver o público em geral, né? Nesse caso, alunos de escolas públicas. E, recentemente, a gente tem uma exposição mais elaborada, comparado, né, com essa iniciativa inicial aí, que é chamada Vivendo em Microcosmos, onde também, basicamente, eu comprei essa placa de MDF, cortei ela em 3 pedaços, na verdade são 2 placas, cortei em 6 pedaços, e uni-las com dobradiça. E aí ficou uma exposição fotográfica itinerante. A gente dobra, bota em cima do carro e leva para onde a gente vai. Né? Essa exposição já rodou as escolas de Santa Teresa, assim como da região da Grande Vitória, diversos municípios aqui da região. Então, uma maneira simples da gente traduzir uma informação científica, né? A gente tem uma informação científica por meio de foto e a gente traduz, né, essa imagem e transmite isso para o público geral de uma forma super simples. Então, isso daí é uma iniciativa que eu incentivo a todos, né, interessados aí em educação ambiental.
Uma iniciativa muito legal, que é um dos pilares do projeto, que a gente é pioneiro aqui no estado, e é desenvolver o Dia de Salvar os Anfíbios, que é um evento internacional realizado simultaneamente em 58 países, em mais de 2.000 cidades do mundo, onde os organizadores, né, voluntários, na última semana do mês de abril, desenvolvem uma série de atividades. E aqui a gente elaborou uma gama de atividades, de jogos, de, né, exposição de animais vivos, assim como de estruturas de virinos, de pele, sob microscópios, que é muito interessante. A grande parte das pessoas, do público em geral, nunca olhou no microscópio, numa lupa, então isso atrai, né? Simplesmente um instrumento desse daí atrai muitos curiosos, e é essa a nossa intenção mesmo, de difundir, de popularizar a nossa ciência, né? E nessas ocasiões, a gente tem uma parceria com o produtor de mudas local, e a gente já distribuiu mais de 2.200 mudas, principalmente para os moradores, né, dessas áreas de UCs. E também a gente envolve, né, a galerinha, o público mirim, em pinturas e brincadeiras, que é super legal. Infelizmente, agora, né, na pandemia, as áreas que normalmente a gente faz, essas atividades estão fechadas, então não permitiram nossa atuação nesse ano, mas a gente acredita que o ano que vem a gente vai dar seguimento a esse trabalho. E aí a gente tem alguns representantes da UESC aí, né, Mirko? Atuando no projeto. Uma iniciativa muito legal, com esse mesmo viés, é o Oi Prazer, Somos os Anfíbios, que é um programa que a gente utiliza basicamente as mesmas atividades, né? Jogos, microscópio, animais, e essa mesma estrutura, como vocês podem ver aí, uma simplificada, que a gente leva para as escolas, dentro de um container, né? E a gente consegue agregar aí, eu acho que uma informação essencial, interagir diretamente com os alunos, por meio, geralmente, assim, rotativo na escola, as turmas vão passando nos horários das aulas, geralmente de ciências, passando, e a gente permanece um dia na escola atendendo todos os alunos. Então, é um dia, assim, que a gente sai muito leve, com dever cumprido, né, de ter contribuído aí com a sociedade, né, com o meio ambiente, que eu acho que é dessa forma que a gente vai sensibilizar as pessoas e ter um sucesso aí no que a gente almeja, que é a conservação dos anfíbios. Então, são diversas atividades, como vocês, alguns exemplos aqui, de mídia interativa, muitos papéis, desenhos para a galerinha pintar, e eu carrego meus filhos também. Um eixo do projeto que a gente trabalha intensamente é na produção de materiais educativos, tá? Para distribuição. A gente não vende ainda, infelizmente é um fator limitante do projeto, não ter uma lojinha, né, para vender isso e arrecadar dinheiro, mas a gente produz esse material e distribui ele gratuitamente, principalmente para os moradores. Eu viso enfatizar isso porque é onde a gente atua principalmente, tá? Com a distribuição de cartilhas informativas. A gente não só distribui, como no engajamento comunitário, a gente explica, a gente lê, a gente interage diretamente com o material por meio do material educativo, tá? E tem uma série de almanaque Turminha dos Anfíbios, que a gente produz e distribui para as crianças nas escolas, com jogos, brincadeiras, palavra cruzada, labirinto, tudo envolvendo anfíbios em geral, né? Recentemente a gente criou um trunfo, um card, né, onde a gente pretende distribuir esses cards. A gente está com uma via de publicidade online dele, mas a gente pretende imprimir e distribuir nas escolas, tá?
para as crianças. Tem um cartão também, onde a gente, né, troca um bate-papo sobre a importância dos anfíbios, principais ameaças, e atrás desse cartão tem como contribuir para a preservação dos anfíbios. Então, isso daí, de maneira geral, atrai um público mirim, principalmente, mas isso é aberto a todas as idades, né, faixas etárias. E o engajamento comunitário eu acho que isso daqui tem um papel fundamental aí, eu diria, na popularização da ciência, né, na difusão, que a gente visita diretamente os moradores, levando esses materiais educativos e bate um papo com eles, né? E é muito legal, porque o Estado, de maneira geral, as unidades de conservação, elas não interagem normalmente com o público do entorno. Então, essas zonas de amortecimento, só como um exemplo, a Rebio Augusto Ruski, onde o nosso foco principal de atuação, tem 3.500 hectares de mata nativa, sendo 1.500 hectares somados a esses 3.500 em propriedades particulares. Só que essa zona de amortecimento não tem nenhum trabalho de educação ambiental. Nós somos o único, pelo menos desde 2012, né, quando a gente fundou o projeto, que atua em educação ambiental, que enganja os moradores em educação ambiental nessa região. Ou seja, ao ser o Estado que deveria, né, promover isso, isso é uma das atividades, né, dos deveres de uma OC, ela não faz isso de maneira exemplar, tá? Então, eu acho que nós, como os biólogos, pesquisadores, também temos um dever de traduzir isso para o público em geral. E dos trunfos do projeto atual tem sido a comunicação. A gente contratou um design gráfico, simplesmente estagiários, tá? Ou seja, não são profissionais formados, mas estão em formação, e esse é o nosso grande foco, né, na capacitação profissional, de fotografia também, alunos de fotografia, onde a gente tenta, por meio de imagens, textos simples, jogos, quiz, traduzir essas informações científicas, né, e publicá-las no Instagram, Facebook, no site, e também alguns vídeos no YouTube. Então, eu incentivo aí a vocês, quando finalizarem a aula aí, seguir a gente nessas redes e interagir e ajudar a gente a difundir essas palavras. Então, ao longo desses 9 anos de projeto, né, diretamente envolvidos, a gente atingiu 20 mil pessoas, principalmente nos eventos de educação ambiental, e indiretamente, por meio mais de 100 publicações em mídias, um público indireto. E da comunidade científica, né, os mais de 40 publicações, né, os artigos científicos. Então, eu gostaria agora de passar nessa nova fase a discutir um pouco mais da aplicação direta, né, da nossa pesquisa em educação, tá? Então, eu tento traduzir aqui como a gente trabalha a conservação, que é aliando a nossa pesquisa e traduzindo ela para a educação. Em 3 estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi uma espécie nova que a gente encontrou em 2012, teve a felicidade de publicá-la em 2015, e é uma espécie, né, única e com hábito reprodutivo único, que é a única até o momento, que eu sei que no sul da Bahia aí tá para sair algumas espécies, desse gênero Dendropisófilos que reproduzem bromélia. E o que a gente fez? Com uma espécie nova, que infelizmente ocorre apenas em propriedades particulares, né, dessa zona de amortecimento da UC, da Rebio Augusto Ruski, e também ocorre em bromélias, algumas ameaçadas de extinção. A gente pegou essa informação científica, né, ou seja, a descoberta de uma nova espécie e publicação dessa nova espécie, e enviou para os canais de comunicação, os meios de comunicação em geral. Então, isso deu uma publicidade tremenda,
tanto a nível de jornal impresso, como jornal online, como televisão, como mídias do exterior, tá? Alguns, né, fazem até essas brincadeiras aí. Tem perereca nova em Santa Teresa. Bem, o jornal, como o Mico estava falando, o jornalista tenta traduzir do jeito que acha melhor para o público entender e ficar curioso. Então, achei uma maneira aí peculiar de atrair o público em geral. Mas é importante que foi uma publicação científica e foi basicamente de tentar difundir, atrair os jornalistas para fazer a difusão dessas matérias científicas. E nesse momento eu gostaria assim de enfatizar que, como o Mirko abrangeu, é um momento muito oportuno, eu acho, para a ciência, que os próprios jornalistas eles perceberam, assim como nós, cientistas, percebemos que é necessário haver um intercâmbio entre essas duas profissões e traduzir essas informações para o público em geral. A gente viu, a gente vê, né, a gente vivencia o quanto atualmente, o quanto a carência dessa tradução mesmo da ciência, o público em geral afeta até nossas próprias vidas, né? Afeta a nossa comunidade em geral. Então, é um momento, eu acho, muito oportuno de vocês que estão, né, engajando ou engajados em pesquisa, de traduzirem essa informação, a sua pesquisa, para o público em geral. E eu acho que agora é um momento muito oportuno dos jornalistas darem uma ênfase aí a esse legado que a gente vem produzindo simplesmente, né, que a gente normalmente, esse legado científico, normalmente a gente bota dentro da gaveta, né? Então eu acho que é um momento bastante interessante aí a todos que estão desenvolvendo pesquisas na área. E essas pesquisas também a gente leva diretamente para as UCs. A gente sempre marca reuniões, quando tem publicação, reuniões com gestores, e por mais que não haja aplicação dessas informações, né, de maneira prática mesmo, de gestão, a gente está informando os gestores. Pelo menos a gente está fazendo nosso papel e eles estão cientes do que a gente tem feito. Isso é muito importante para eles tentarem também valorizar as próprias UCs, né, que eles gerenciam. Um outro caso, um outro estudo de caso, que eu diria pioneiro, né, no Brasil, em taxonomia cidadã, foi quando a gente achou, em 2012 também, uma nova espécie, nesse caso de anfíbio de serrapilheira, do gênero Adelophrine. E o que a gente fez? A gente pegou alguns indivíduos, colocamos em aquários e saímos pelas escolas, por feira livre, pelo Museu de Biologia, né, o Melo Leitão, que hoje é o IMA, fazendo uma campanha de votação para a escolha do nome popular, ou nome comum, ou nome vernacular. Então, isso foi uma iniciativa que atraiu mais de 1.500 participantes, né, sim, que votaram diretamente, né, mas o público em geral da cidade ficou muito interessado. Então a gente foi para feira, escola, fez uma campanha online promovendo essa votação e teve um engajamento assim muito. Desculpa, pessoal, e saúde para nós. Teve uma participação assim muito surpreendente do público em geral, né? Eu acho que é muito interessante deixá-los escolher o nome popular. Eu acho que isso é uma espécie endêmica dessa região, então as pessoas locais vão escolher. Então a gente deu algumas opções, assim como deixamos uma opção em branco para eles darem novas ideias aí de nome popular. E nessa publicação científica, a gente colocou um itemzinho de common name e traduzimos, né, num artigo científico, um nome popular que a própria comunidade local escolheu. Então, eu acho que é uma iniciativa super simples,
tá? De ser feita e aplicada aí para todas as espécies, realmente. Eu acho que é uma maneira simples de engajar o público em geral e que tem um efeito muito legal, tá? Ou seja, as pessoas, elas vão, né, se identificar com uma espécie nova, ou seja, vão ali ver uma espécie nova e vão poder decidir o nome popular dessa espécie nova. E isso atraiu, assim, novamente, os jornalistas, de maneira geral, foram entrevistas, jornal, foi um período aí bem intenso de difusão científica. Tá? Um terceiro estudo de caso, que eu vou passar assim, bem brevemente, para a gente não estender muito, é um estudo que foi parte do meu doutorado, que foi tentar entender como as matrizes, como a interação entre matrizes e efeito de borda afetam os anfíbios, né? Como os anfíbios respondem a esses elementos da paisagem. A paisagem local aqui, as matrizes antrópicas, elas têm basicamente café, mata secundária e eucalipto. Então a gente quis entender como os anfíbios estão respondendo ao efeito de borda adjacente a esses três tipos de matrizes. Tá? Então, a gente sabe, né, de maneira geral, diversos efeitos aí ao longo, né, das distâncias das bordas das matas. E ao longo dessa reserva, a gente escolheu 21 pontos e em cada ponto desse estabelecemos 21 pontos, né, sendo 7 réplicas de eucalipto, 7 de mata secundária, 7 de café, áreas adjacentes à reserva, e a gente fez um transecto, estabelecendo 2 plots de 5 por 5 metros, 50 metros dentro da matriz, na borda, 50 metros da matriz e 200 metros da matriz no interior florestal. O que a gente pôde perceber é que o número de bromélias, assim como de árvores de grande porte, eles tendem a aumentar da matriz no interior florestal. Não é uma grande surpresa para a gente, mas não tinha informação científica, né? Surpresamente, para a região tropical, tá? Então, o nosso trabalho mostrou que o que era esperado realmente aconteceu. É isso que acontece. E a gente mostrou também que a mata, de maneira geral, ou seja, da matriz para dentro da borda, dentro da mata, existe um efeito aí bloqueador, um efeito microclimático aí de redução das variações de temperatura, umidade, diminui, né, para o interior florestal a incidência solar, enfim, e a velocidade do ar. Nada surpreendente, mas a gente entendeu dessa forma quais são as variáveis respostas, né, aí as preditivas, no caso, que influenciam as variáveis respostas, que foram a riqueza de anfíbios e a abundância de anfíbios, mostrando que do interior florestal há um decaimento tanto de riqueza quanto de número de indivíduos de duas guildas reprodutivas, que são os anfíbios de bromélia, que a gente tem aqui no tracejado contínuo, e no tracejado os anfíbios de serrapilheira, ou seja, eles decaem tanto em número quanto em abundância, número de espécies quanto número de indivíduos, em direção à matriz. Nada surpreso, mas interessante que uma riqueza maior aí de anfíbios que reproduzem, né, em ambientes lênticos aí, lóticos, ao longo dos vales, as espécies de água, né, de corpos d'água, que elas tendem a se concentrar nessas bordas e matrizes para alcançar os ambientes reprodutivos, né, que são, sobretudo, lá embaixo nos vales, que são ocupados, né, em grande parte. A gente viu também que os anfíbios de bromélia, além de responderem negativamente ao efeito de borda, eles também tendem a evitar, nesse caso foi presença de
espécies, assim como de indivíduos, nula nas áreas tanto de café, de eucalipto e de mata secundária. Eu acho que faz sentido, não é nada surpreso, porque nessas áreas, nessas matrizes antrópicas, a gente tem, né, uma ausência, sobretudo, de bromélias. Então, se é um ambiente reprodutivo desses organismos, eles não vão ocupar essas áreas, tá? Então, a gente pôde mostrar que o principal fator aí, variável, influenciadora dos anfíbios de bromélia são as grandes árvores, a presença das grandes árvores, assim como a presença de bromélias, que estão, sobretudo, distribuídos no interior florestal. Então, a gente viu que dentro das matas, as árvores de grande porte, elas favorecem, né, a manter a estabilidade no microclima, assim como favorecem, né, a própria riqueza e abundância de bromélias. Tá? Então, a floresta é mais adequada para a reprodução tanto dos anfíbios de serrapilheira quanto dos anfíbios de bromélia. E essa informação foi traduzida em inúmeros materiais educativos e visitas diretamente à comunidade. Esse pessoal, essa comunidade da zona de amortecimento dessa reserva foi toda visitada. Foram mais de 500 famílias visitadas e que receberam material diretamente e teve um bate-papo direto com a gente, né? Mostrando para eles a importância da preservação desses remanescentes de mata em áreas particulares. E essas informações são traduzidas, né, em diversos eventos de educação ambiental que a gente vem realizando. E eu gostaria, assim, de estar chegando próximo ao fim da apresentação, e eu gostaria, a gente tende a seguir muito, a gente populariza muito uma frase do Dr. Seuss, no livro dele, né, do The Lorax, tem até um filme também muito legal que eu recomendo assim a todos, tanto ao público infantil quanto ao público adulto, assistir esse filme porque ele tem um apelo muito legal, né, para a conservação, e ele fala que a menos que alguém como você se preocupe muito, nada vai melhorar. Ou seja, se você quer fazer, né, alguma coisa, essa alguma coisa vai ser a diferença, né? Vai ser a diferença, mesmo que localmente, como nos exemplos que eu citei aqui. Então, com isso, eu gostaria de agradecer todos os envolvidos no projeto, assim como os colaboradores, né? Temos diversos colaboradores, o grupo do Mirko é o pessoal da UESC, bem participativo, e pesquisadores dos anfíbios de bromélia, de maneira geral. A gente agradece aí os financiadores do projeto ao longo desse tempo, assim como os apoiadores. Com isso, eu faço aí um apelo para vocês seguirem a gente nas mídias e tentarem, né, nos auxiliar aí na difusão, e eu acho que isso é um ponto extremamente importante aí de tradução, realmente, da linguagem científica para o público leigo em geral, e que essa informação alcance aí o maior número de pessoas possíveis. Com isso, eu agradeço, né, novamente a presença de todos, o interesse aí, a atenção e a oportunidade, né, do Mirko. Muito obrigado, e se tiver algum tempo aí a perguntas, eu fico lisonjeado em tentar respondê-las.